Filmes baseados em videojogos é coisa que normalmente não são propriamente muito levados a sério, e muito menos tidos como fiéis ao material original onde se basearam. Será que é desta que tudo isso muda para melhor ou é só mais uma oportunidade que Hollywood arranjou para desapontar milhões de fãs ao redor do mundo? Olá a todos, aqui deste lado do ecrã quem vos fala é o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde vamos falar do filme onde o ator Tom Holland entra na pele de Nathan Drake no filme Uncharted. Mas primeiro, para quem é novo aqui no canal, toca a carregar no botãozinho onde diz subscrever e a carregarem também no sininho para receberem as atualizações dos vídeos. E claro, se possível também agradecia imenso se vocês ajudassem aqui o meu pequeno projeto do YouTube partilhando estes vídeos nas vossas redes sociais. Pois é, será que é desta que Hollywood acertou na fórmula mágica? Bem, na verdade falar destes filmes tem sempre duas facetas diferentes. A primeira tem a ver com os fãs dos jogos e a segunda tem a ver com aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de jogar um único título de Uncharted na vida. Para os fãs dos videojogos, lamento imenso informar-vos, mas ainda não foi desta que os estúdios de cinema de Hollywood fizeram um filme baseado num videojogo tal e qual como a malta estava à espera. Do meu ponto de vista pessoal, eles cometeram exatamente o mesmo erro que fizeram com o filme Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City. Aliás, para dizer a verdade, ainda antes deste filme estrear, isso já era algo que eu estava à espera. Desta vez eles lembraram-se de fazer um filme baseado numa história de origem do Nathan Drake e de certa maneira isso até nem teria mal nenhum, não fossem aqui alguns pequenos detalhes. Às vezes eu até fico mesmo a pensar que Hollywood já nem sequer sabe é copiar uma coisa que já está criada à partida. Será que é assim tão difícil eles jogarem um videojogo no qual eles querem basear para fazer um filme e tentarem ao máximo possível transmitir isso para a imagem real? É que é tão fácil respeitar os gostos dos fãs que às vezes até parece que eles fazem de propósito apenas para irritar as pessoas. Claro que aquela malta que vai ver o filme casualmente que nunca jogou um jogo não se vai chatear muito com esses detalhes. Para essas pessoas isto nada mais é que mais um filme de ação e aventuras assim ao estilo do Indiana Jones, mas neste caso com o Tom Holland e o Mark Wahlberg, que a propósito, apesar de não serem propriamente atores que tenham uma má prestação neste filme, mas eu acho que não foram propriamente as escolhas mais acertadas para interpretarem estes personagens. Para quem não conhece os videojogos, estamos a falar dos personagens de Nathan Drake e Sully. Tudo bem que aqui a ideia é mostrar estes dois personagens ainda bem no início da sua carreira de aventureiros, mas não sei, falta aqui qualquer coisa. Para a malta que já teve a oportunidade de jogar todos os jogos do Uncharted, de certeza absoluta que vão encontrar aqui imensas homenagens a cada um dos jogos. Mas, aí é que está o problema. Hollywood está mais preocupado em fazer essas pequenas homenagens aos jogos nos quais estão a basear para fazer os filmes do que propriamente em respeitar o material original. E sim, eu sei que já disse aqui várias vezes que é por isso que se diz que é baseado e não é uma cópia integral do livro X ou do jogo H. Mas, aqui o problema é quando as coisas começam a ser feitas da mesma maneira, constantemente. E é exatamente por isso que os filmes que são baseados em videojogos têm tão má fama. Por exemplo, quando foi feita a trilogia do Senhor dos Anéis, a equipa de produção tentou ao máximo respeitar o material dos livros. Resultado, estamos a falar de uma das melhores trilogias do cinema, mesmo não sendo 100% fiel aos livros. Agora aqui a pergunta que eu faço é, por que não fazer a mesma coisa quando se tratam de filmes baseados em videojogos que muita gente gosta? Por isso, para os fãs da saga Uncharted, desde já eu vos previno, se vocês vão aqui à espera de uma adaptação fiel ao original, tirem daí o cavalinho da chuva. Se bem que, apesar de tudo, este também não é propriamente o pior filme dentro deste género que eu já vi nos últimos tempos. E é aqui que eu acho que deve entrar a parte do visionamento casual, ou seja, vermos o filme sem pensarmos que ele foi baseado num jogo de vídeo. Porque bem vistas as coisas dessa maneira, o filme em si até que é bastante razoável. Estamos aqui a falar de puro entretenimento de ação e aventuras em que o único objetivo é passarmos um bom bocado. Não estamos a falar todo de um filme arrastado, até porque ele tem apenas 1 hora e 40 minutos de duração e isso faz com que as cenas não precisem de ser muito longas e assim ele não se torne enfadonho. E o que é que nós vamos poder encontrar no filme? Vamos aqui tendo algumas sequências em que Nathan e Sully vão tentando solucionar alguns puzzles, bem como acontece nos jogos. Pelo menos nesse ponto eles ainda acertaram aqui um pouco e meteram aqui alguns puzzles à mistura, apesar de eles não terem aquela grandiosidade a qual os jogadores já estão habituados. Temos a já clássica e habitual caça ao tesouro, que em filmes de aventuras não é propriamente a maior novidade, e neste caso temos aqui a caça ao tesouro do Fernão de Magalhães e também tem aqui algumas caravelas perdidas à mistura. Não podem faltar também aqui os vilões de serviço estão a concorrer pela procura dos tesouros e obviamente vão fazer todos os possíveis e imaginários para meterem vários entraves à frente dos heróis de serviço. Aliás, é aqui que entra António Bandeiras. Aqui o problema é que este ator agora só aparece nos filmes para fazer de vilão e para ser mandado desta para melhor. Ele tem o carisma de sempre em frente ao ecrã e o personagem dele até é minimamente interessante. Mas no final das contas ele apenas participa aqui neste filme para haver uma pequena reviravolta na história e que no final das contas acaba por ser insignificante. E como estamos aqui a falar de um filme ao bom estilo do Indiana Jones e da Lara Croft, obviamente que os ambientes
efeitos paradisíacos e fora do comum também não podiam faltar. Se bem que para aquela malta que vem aqui à espera de ver cenas em selvas luxuriantes que escondem segredos à espera de serem desvendados, vão ter que esperar pelo menos pelos 25 minutos finais do filme. Ou seja, se vocês estão aqui à espera de ver templos e coisas desse género a toda a hora e a todo o instante, bem podem esperar. Lá pelo meio ainda vamos tendo algum humor, principalmente entre os dois personagens principais que estão constantemente a picarem-se um ao outro. É que já vai sendo hábito neste género de filmes, é praticamente impossível fazer-se um filme dentro deste género sem ter ali nem que seja um pequeno alíviozinho cómico pelo meio. E para aquela malta que vai aqui à procura de sensações fortes e adrenalina, não se preocupem porque este filme tem aqui umas quantas cenas perigosas, umas quantas acrobacias à maneira, principalmente em duas sequências que se passam mais no final do filme. Uma delas é aquela sequência do avião que vocês veem no trailer e que obviamente é baseada num dos jogos, e a outra envolve, digamos, que umas caravelas voadoras que por acaso também aparecem no trailer, mas quando vocês virem a sequência final vão entender do que é que eu estou a falar. No que toca às sequências de acrobacias perigosas, não se preocupem porque está tudo bastante bem feito e até teve aqui uma mãozinha portuguesa. Pois é, David Chan Cordeiro é um duplo da Mad Stunts, que é uma empresa portuguesa que faz este género de coisas, e segundo ele fez aqui algumas acrobacias, se bem que eu não consegui entender bem em que situações é que isso acontece, mas se ele diz que participou, então nós temos é que acreditar, até porque eu já fui ver aqui os créditos do filme e realmente ele aparece lá. Por isso, é sempre uma mais-valia quando num filme deste género temos uma pequena participação portuguesa. E dá para ver que eles aqui tentaram ao máximo usar efeitos práticos e acrobacias recorrendo a duplos e tentaram o mínimo possível recorrer a duplos digitais, algo que nos dias de hoje começa a ser já bastante recorrente. Já a história dele, bem, isso é aquilo que se pode esperar neste género de filmes, mas na minha modesta opinião não passa do razoável. Nos jogos em si a história é muito mais rica e complexa e aqui torna-se apenas uma coisa servível para fazer com que o filme tenha uma evolução. Mas aquilo que realmente me desapontou a sério foi o uso da banda sonora. O hino dos jogos do Uncharted pode não estar ali bem ao nível do hino do Indiana Jones, mas no que toca a videojogos é uma das bandas sonoras mais reconhecidas. Deveria ser uma música usada logo no início do filme, principalmente nos créditos iniciais, mas acaba por ser posta numa situação, numa sequência que apesar de ser importante para o filme, mas acaba por ficar ali muito despercebida. É que eles podiam ter escolhido ali um momento melhor para incluírem a banda sonora, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Aquilo deve ter sido algo do género, os gajos da produção disseram assim, epá, vamos arranjar uma maneira de metermos para aqui a banda sonora original do jogo, só para dizermos que utilizámos aquilo e pronto. Ponham aí numa zona qualquer e fica tudo bem. E assim foi, mandaram aquilo lá para o meio de uma maneira qualquer e assim ficou. Parece que eu estou para aqui a mandar o filme abaixo e tudo mais, mas também não é bem assim, até porque este filme teve bastantes problemas a nível de produção, principalmente porque entretanto apareceu aquele vírus da moda, a produção teve que parar, os realizadores iniciais, acho que foram pelo menos 2 ou 3, acabaram por desistir e o realizador que fez o filme que agora se vê no cinema é outro que não tinha nada a ver com o projeto inicial. Se pensarmos em Uncharted como sendo um filme original, ele até é agradável de ver. Tem humor, tem ação, tem aventuras e é aquele típico entretenimento que nós podemos ver com um balde de pipocas e um refrigerante ao nosso lado. Então isto basicamente funciona assim, se os fãs dos videojogos não se importarem de ver um filme que seja um pouco mais abrangente para um público mais geral, até são capazes de gostar de ver este filme. Já os mais fanáticos, bem, esses de certeza absoluta que vão rebaixar este filme, até mais não. E para ser bem realista, eu até nem sequer achei Uncharted uma das piores adaptações dos videojogos ao cinema. É verdade que ele não é propriamente aquilo que muitos queriam ver, não é propriamente aquilo que muita gente estava à espera, e tem os seus defeitos, mas no contexto geral da coisa está longe também de ser um dos piores filmes que eu já vi. Por isso, na minha modesta opinião, eu acho que a primeira grande aventura de Nathan Drake no cinema merece a nota final de 3.5 baldes de pipocas. Eu pessoalmente acho que não é um desperdício de tempo nós vermos este filme, mas que ele podia ser muito melhor, lá isso podia. Se nós tivermos em conta o material que eles tinham com que trabalhar, isto podia ser um autêntico épico do cinema, mas a coisa acabou por não ser assim. Como vocês sabem, isto é apenas a minha opinião pessoal, se vocês tiverem a vossa já sabem o que é que podem fazer, bastem aqui em baixo a zona dos comentários, deixem lá os vossos pontos de vista, as vossas ideias, as vossas opiniões e quem sabe até algumas sugestões para futuros vídeos e nós como sempre vamos lá conversar, vamos lá trocar os nossos pontos de vista. Ok pessoal? Então sem mais nada para dizer, vamos pedir de todos vocês com um grande abraço, até ao próximo vídeo e vejo-vos lá.